Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós fazemos uma pausa no tempo quaresmal para celebrarmos uma solenidade. No último sábado nós estávamos aqui reunidos para celebrar São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja. E hoje, mais uma vez, nós fazemos uma pausa no tempo quaresmal. E vejamos que esta pausa não é uma pausa fria, desconexa, mas sobretudo no dia de hoje, esta solenidade tem uma profunda comunhão com este tempo que celebramos. O tempo da Quaresma é um tempo que nos prepara para celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o tempo em que nós nos preparamos para celebrarmos a entrega de Jesus à humanidade. E hoje, com esta solenidade, nós celebramos o mistério da encarnação. E não tem paixão, não tem morte e não tem ressurreição se não houver a encarnação. Então, nós só poderemos celebrar bem a festa da Páscoa por conta do dia de hoje. Assim também, a festa de hoje está intimamente ligada com o Natal. Daqui 9 meses, nós estaremos reunidos para celebrar o nascimento de Jesus. Então, só tem sentido celebrar
o Natal e a Páscoa quando nós celebramos o mistério da encarnação. Pois só acontece a festa do nascimento e a festa da ressurreição porque Jesus se dignou assumir a nossa humanidade, ser um de nós, em tudo menos no pecado. Então hoje nós celebramos esta grande solenidade da anunciação do Senhor. Então nós celebramos o anúncio do anjo enviado por Deus a uma virgem chamada Maria de Nazaré, dizendo que ela conceberia e daria à luz a um filho. Este seria chamado Santo, o Filho do Altíssimo. Então essa festa, ela é cristológica, é uma festa que tem como centralidade Jesus Cristo, mas também ganha um caráter mariano, porque é graças ao sim de Maria que toda a história da humanidade se fez diferente. A história da salvação, a nossa história, ela foi totalmente mudada pelo sim de Maria. Então esta festa, apesar de ter a sua centralidade em Cristo, o anúncio da sua encarnação, nós também temos um caráter mariano, porque Maria, com a sua doação, com a sua entrega de vida, com o seu serviço, com o seu sim, ela transforma a nossa vida. E por isso que nós estamos aqui hoje, para agradecer e bendizer a Deus por ter olhado com tanto carinho e misericórdia para um povo sofrido e ter nos enviado o seu Filho Jesus para nos redimir, para a remissão dos nossos pecados. Na primeira leitura de hoje nós encontramos um trecho da profecia de Isaías, onde o profeta fala com o rei Acás. Eles estavam sofrendo um golpe, estavam sofrendo um momento em que eles queriam tirar a dinastia de Davi do poder. Eles queriam acabar com a dinastia de Davi. E então o rei Acás não sabia o que fazer. Então o profeta vai tentar convencer a Acás para que ele procure a Deus, reze, entregue a sua vida nas mãos de Deus, peça um auxílio, uma iluminação divina. Mas rei Acás, ele não acredita em Deus. Ele não quer saber de rezar, não quer saber de pedir a sua opinião. Mas mesmo assim, o próprio Deus responde a Acás através do profeta Isaías, dizendo que uma mulher iria gerar um filho e esse seria o Messias, o que viria a salvar, e ele seria da descendência de Davi. Ou seja, você pode não querer que a descendência de Davi continue, você pode realizar sacrifícios e holocaustos aos deuses, mas quem está sempre olhando para as necessidades do meu povo sou eu, e eu vou intervir na história, eu vou enviar o meu filho para ser então o salvador de vocês. Então nós vemos que Deus a todo momento, Ele olha para as nossas fraquezas, Deus Ele sempre olha para as nossas misérias. O povo do Antigo Testamento, o antigo povo de Israel, foi um povo muito sofrido, assim como nós temos os nossos sofrimentos do nosso tempo. Eles tiveram os exílios, tiveram as guerras, tiveram muitas coisas ruins, assim como nós. Mas Deus sempre teve o seu olhar de misericórdia para com eles. É claro que eles foram um povo de cabeça dura, assim como nós. Mas vemos que mesmo de nós nos desviarmos do caminho de Deus, Deus Ele continuou nos amando. Deus continuou sendo bondoso e misericordioso, mesmo sendo cabeças duras e um coração fechado. Deus nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos apresentar uma proposta diferente de vida, para nos apresentar a salvação, para nos salvar do pecado e da morte. Então a gente vê essa bondade de Deus. Nesta liturgia, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que o próprio Deus, olhando para as nossas misérias e necessidades, Ele se encarnou, fez homem igual a nós em tudo, menos no pecado. E nesse sentido, gostaria de chamar a atenção de vocês para que nós tenhamos também
uma fé madura, enraizada, uma fé, né, humanizada. É isso que, uma fé encarnada, é isso que nós precisamos ter, uma fé encarnada. E eu explico o porquê. Hoje nós vemos algumas ondas, sobretudo das igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Como nós falamos, as igrejas evangélicas, né? Então, essas igrejas pregam uma fé desencarnada, ou seja, olha apenas para a glória de Deus, só para os benefícios de Deus, só aquilo que o céu pode proporcionar, e também pregam uma teologia da prosperidade, isto é, se você passa por um momento de dificuldade, se você passa por uma enfermidade, uma dor, um problema, é porque você não está ofertando direito o seu dízimo. É isso que é pregado por aí. Uma fé desencarnada. Diz que nós, seres humanos, não, em momento algum, não podemos sofrer. Não podemos ter dificuldades. Mas se você tem dificuldade, é porque você não dá o seu dízimo. É isso que nós ouvimos por aí. Depois a gente vê bem o que está acontecendo no país, né? Vocês veem o que os pastores também estão aprontando por aí. Enfim, né? Mas é essa linhagem de pensamentos, né? Que você não pode passar por dor, você não pode passar por sofrimento. Deus quer o nosso sofrimento? Não. Deus quer que nós sintamos dor? Não. Mas faz parte da nossa miséria humana, é fruto do nosso pecado, né? E Jesus mesmo disse, né, que se alguém quiser me seguir, ele diz, né, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. E a gente sabe que cruz pesa, que cruz dói, que cruz leva à morte. Então a fé tem que ser encarnada, ela não pode ser livre do sofrimento, só ficar olhando para o céu, cantando e achando que tudo vai cair né, de cima. Não é assim. A nossa fé precisa ser encarnada, né? Encarnada, não pode ser, né, desencarnada, só na glória. O sofrimento, as dificuldades, as dores são partes da vida, mas nós sabemos que este caminho nos leva à salvação, que nos leva para a vida eterna. Mas hoje, né, então essas igrejas novas, pentecostais, neopentecostais, e também até alguns movimentos dentro da igreja católica, não pregam mais, né, a penitência, a dor, o sofrimento de Cristo, né, não mostra isso como caminho para se chegar à salvação. É apenas oba-oba, alegria, felicidade, bem-estar e prazeres. É isso que é pregado. E não tem essa fé encarnada, né? Então, se o próprio Deus se encarnou para mostrar-nos um caminho, a religião que tem como papel nos ligar com Deus, a nossa fé não pode ser então assim alienada. Tem que ser, né, com os pés no chão. Nós estamos vivendo o tempo quaresmal e nos é proposto a campanha da fraternidade. Então, alguns grupos dentro da igreja não quer falar sobre fraternidade, porque fraternidade nos leva a compromisso, né? Nos faz olhar para o irmão, nos faz olhar para as necessidades, né? Isso é compromisso, é serviço, e nós não queremos. Então é melhor não falarmos de campanha da fraternidade, porque daí a gente só vive olhando para cima, né? Isso são aspectos de uma fé desencarnada, né? Não quer comprometimento. E o próprio Deus olhou para nós, olhou para as nossas dificuldades. Então é o primeiro ponto desta celebração que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para que nós tomemos cuidado para não sermos alienados, mas que tenhamos uma fé enraizada, encarnada. O sofrimento está presente, mas nos leva ao céu, nos leva à vida, né? Precisamos disso. Nos ajuda também a nos tornarmos pessoas melhores. E depois o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês,
que ao olharmos para a Sagrada Escritura, ela inteira apresenta um povo, homens e mulheres, dizendo o seu fiat. A palavra fiat vem do latim, significa faça-se. Então, em toda a história da salvação, nós encontramos homens e mulheres que disseram esse fiat a Deus, dizendo: faça-se em mim segundo a sua vontade. Isso nós encontramos patriarcas, nós encontramos juízes, nós encontramos reis, profetas, José e Maria. E o próprio Cristo, é claro, ele mesmo também disse o seu sim. Então nós vemos na Sagrada Escritura esta palavra sempre muito presente. José, mesmo não dizendo nada, através do seu silêncio, na acolhida a Maria, como nós refletíamos no sábado, assim mesmo ele disse, com o coração, com a sua atitude, esse sim, fazendo a vontade de Deus sempre. Maria também disse: eis aqui a serva do Senhor, como nós ouvimos no Evangelho. Então, ela deixa Deus agir através dela, ela se transforma num instrumento nas mãos do Senhor. E nós hoje somos convidados a também dizer o nosso fiat. Nós também hoje somos convidados a dizer a Deus: olha, Senhor, apesar das minhas inúmeras misérias e limitações, mas faça-se em mim a sua vontade. E como que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Quando nós nos tornamos íntimos dele. E para isso nós precisamos intensificar as nossas orações, a nossa participação nos sacramentos, na Eucaristia, pois nós só vamos nos tornando íntimos de alguém quando nós vamos nos aproximando, vamos nos deixando ser aproximados. Nós também vamos abrindo o coração, vamos sendo conquistados pelo outro, e vamos também nos deixando conquistar, Então são atitudes necessárias, Vejamos um grupo de amigos, uns amigos muito íntimos, que se conhecem muito bem, que se gostam, Quando chega alguém, próximo, às vezes a pessoa chega, às vezes a pessoa é toda extrovertida, a pessoa chega mais quieta, a gente já percebe que aquele nosso amigo não está bem. E a gente pergunta: o que está acontecendo? O que você tem que você está calado hoje? A gente é capaz de perceber isso, o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, que o outro está diferente, quando estamos na sua intimidade, quando temos uma intimidade. E isso é tempo, isso é opção, é presença, é troca de afetividade. Isso também precisa acontecer com Deus. Nas nossas casas, quando o filho chega lá para a mãe: ô mãe, só do jeito que a criança fala mãe, a mãe já sabe o que a criança quer. Se a criança está doente, se a criança está com fome, se a criança está com algum problema, só o jeito da criança dizer mãe, a mãe já sabe. E por que ela sabe? Como que ela reconhece? Porque ela tem intimidade, porque ela tem presença, porque tem troca de carinho, afetividade. E nós precisamos também ter esse relacionamento com Deus, Ele que é nosso Pai. Só entrando na sua intimidade, tendo trocas de carinho, afetividade, presença, que nós vamos saber a sua vontade, aquilo que Ele espera de cada um de nós, qual é o nosso propósito. Então aproveite esse tempo quaresmal também e busque entrar nessa intimidade com Deus, para saber qual é a sua vontade, e que possamos, assim como tantos da Sagrada Escritura, mas sobretudo Maria, também dizer então o nosso fiat: faça-se na minha vida, apesar das minhas misérias, a sua vontade, Senhor. E como nós cantamos com o salmista, é fazer a vontade de Deus com prazer. Mas quantas vezes nós fazemos a vontade de Deus empurrados, emburrados? Será que nós fazemos e vivemos as coisas de Deus com prazer mesmo?
Às vezes nós temos encontrado pessoas que nem a missa mais vêm com prazer, vêm por obrigação, a começar da missa, além das orações em casa e tudo mais. Mas se é para ir numa festa, se é para ir num churrasco, daí a gente vai com prazer, com alegria, né? Mas para as coisas de Deus, como nos torna um fardo. Então nós também temos que mudar as nossas atitudes. Para as coisas de Deus, como cantamos com o salmista, devemos fazer com prazer, com vontade, com alegria. E por último, gostaria de dizer a vocês que hoje essa celebração também se transforma num momento histórico na nossa vida. Já não bastava a pandemia, que tem trazido um grande estrago na vida da humanidade, tantas pessoas queridas nós perdemos, agora nós estamos aí diante de um conflito que não sabemos o que vai virar, se vai se transformar numa guerra mundial. Nós estamos aí diante do conflito da Rússia com a Ucrânia. Nós olhamos para trás na história e vemos quanta destruição, né? E parece que nós não aprendemos nada, né? Como nós somos ignorantes, como nós somos coração duro, cabeça dura, tudo fechado, né? Deus sempre nos propõe um caminho de paz, um caminho de justiça, de amor, de fraternidade. Deus deseja o melhor para nós e nós não escutamos a Deus. Na história, ao olharmos para a história, tem os fatos, acontecimentos, quantas guerras, né? Quantos conflitos, e mesmo assim nós não aprendemos. Então que hoje nós rezemos pela paz, que haja paz na Síria, em outros países que também estão em conflitos, e sobretudo na Rússia e na Ucrânia, pois nós sabemos da potência que tem de destruição a Rússia, nós sabemos da potência dos seus armamentos, quantas pessoas podem ser dizimadas, e não é isso que nós queremos para a nossa humanidade. Então rezemos pela paz, pela conversão das pessoas, para que busquem um caminho de paz. E aproveito a dizer, se você tem como também proposta de vida apoiar o armamento, que você hoje, ao consagrar o país da Rússia e da Ucrânia, pedindo a paz, que você também peça a Deus um coração novo, para que você se converta. Porque não adianta pedir a paz nos países que estão em guerra, se você é a favor de um projeto de armar a população. Como que a gente pede paz para um país, e a gente é a favor de projeto de armas? Então peça a sua conversão, a conversão do seu coração. Porque não adianta falar de paz, de rezar pela paz, se a gente tem esses pensamentos no nosso coração. Temos muito a converter. Que Deus nos ajude e que façamos sempre a vontade de Deus no nosso viver. Assim seja. Amém. Permanecei em mim.